Abrimos a edição de hoje do Cidade Alerta Paraíba, trazendo informações atualizadas sobre o empresário preso suspeito de agressão doméstica. O agressor é suspeito de espancar a companheira no Portal do Sol dentro de um condomínio de luxo. Ele foi preso após vizinhos ouvirem os gritos da mulher pedindo socorro dentro do imóvel. Quando os policiais chegaram ao local, flagraram a vítima sendo espancada e implorando por ajuda. O suspeito, no início da tarde, passou por audiência de custódia. Chega para cá porque eu vou agora ao vivo a falar com ela, a Lamara Barros, saber quais as atualizações, se aí após a audiência de custódia ele continuou preso, se converteu em prisão preventiva. Mas Lamara, boa noite para você. Fique à vontade, o espaço é todo seu, como mulher, trazendo essa notícia da prisão desse agressor. Boa tarde, Jomar. Boa tarde a todos que acompanham a Cidade Alerta Paraíba. Olha, infelizmente, mais um caso, de agressão contra a mulher, violência doméstica, um caso que tem repercutido no dia de hoje aqui em João Pessoa, um caso que traz aí um empresário inclusive conhecido, onde ele agrediu a própria esposa dentro da residência do casal, localizada lá no Portal do Sol, como você bem falou, em um condomínio de luxo. E detalhe, viu, Jomar, graças à funcionária desse casal que estava no momento de toda essa situação, que não aconteceu algo pior com essa mulher, com essa vítima. A polícia foi acionada e quando a polícia militar chegou até o local, ainda foi possível ouvir a vítima gritando por socorro. Até onde nós vamos parar com isso, Até onde nós mulheres ainda vamos continuar sofrendo esse machismo descontrolado da sociedade? A gente falou com a delegada Amin Oliveira antes de falar sobre o resultado da audiência de custódia. Vamos acompanhar a fala da delegada que recebeu essa mulher e ouviu a vítima. Uma mulher que teria sofrido violência, por parte do seu esposo e estava visivelmente agredida. A polícia militar foi acionada e aí vieram todas as partes para a delegacia. Foi feito o exame corpo de delito dela? Sim, foi constatado a violência. Ela reportou que não é algo que acontece com frequência, mas que no dia de hoje o agressor teria machucado muito ela e ela pediu auxílio a uma funcionária da casa para acionar a polícia. O caso aconteceu num condomínio de luxo aqui de João Pessoa. Isso, um condomínio de luxo, no bairro Portal do Sol. E a polícia esteve lá, ainda chegou a ouvir os gritos da vítima, pedindo socorro. O cidadão ainda estava bastante agitado. Veio para a delegacia e aqui foi feito o flagrante. Afinal de contas, é uma ação pública, A situação de mulher agredida, imediatamente a delegacia tem a obrigação de ser feito os devidos trâmites legais, que é a autuação em flagrante. Olha, já é revoltante a gente trazer esse caso, de agressão, mais uma vez, contra a mulher. Agora, mais revoltante, Jomar, é o resultado da audiência de custódia, porque a justiça concedeu liberdade para esse agressor. Ele não vai usar tornozeleira e também não teve medidas cautelares impostas aí para ele, Agora, qual a justificativa? Qual a explicação desse agressor ter sido liberado sem sequer essas medidas? O que esse juiz, o que a justiça está esperando? Que ele volte e mate a própria esposa e ela entre aí para a estatística, mais uma, na estatística de feminicídios. Então é algo que não tem explicação. E outro detalhe que é importante a gente trazer aqui, que essa questão da agressão contra a mulher, a violência doméstica, ela não está só lá nas periferias, na comunidade, Ela não escolhe classe social. Se trata de um empresário que mora em um condomínio de luxo aqui na capital e que cometeu esse crime que a gente traz a todo momento aqui no Cidade Alerta Paraíba. E eu espero que a gente não volte a falar desse caso e dizendo que algo pior aconteceu com essa mulher, com essa vítima. Volto com você.
Ok, obrigado, Alamara, pelas informações. A doutora Amin, a delegada, né, de polícia que está à frente então das investigações, a fala dela a gente tem que tentar compreender, né? A vítima disse que isso não é algo que ocorre com frequência. Se ela disse que não ocorre com frequência, é porque não é a primeira vez que aconteceu. Ou seja, tem uma certa frequência que acontece, segundo a fala da própria doutora delegada Amin, que ouviu, claro, aí a mulher agredida. Agora, eu tenho certeza que você, assim como eu, assim como a Alamara Barros, está fazendo a seguinte pergunta, né? Por que esse agressor da esposa, que foi pego aí em flagrante delito e durante a audiência de custódia, ele não ficou preso, não foi aí imputado a ele nenhum tipo de medida cautelar, não saiu com tornozeleira eletrônica, etc, etc, etc. Será que se esse agressor fosse alguém que mora aí na periferia, não é verdade? Em uma casa simples, em um bairro popular, será que ele teria tido essas mesmas vantagens, essas mesmas benesses aí da nossa justiça? Porque geralmente a gente traz aqui casos como esse, a prisão em flagrante geralmente é convertida em prisão preventiva. Em casos como esse, mesmo que a prisão em flagrante não seja convertida em prisão preventiva, o agressor sai de lá ou com tornozeleira eletrônica ou com medidas cautelares a cumprir. Nesse caso, nada disso aconteceu, né? Então fica aquela pergunta, né? Que tipo de justiça é essa, né? São dois pesos e duas medidas? Uma pergunta que com certeza você está fazendo. A Alamara Barros fez também aqui no ar e é essa pergunta que fica no ar, né? Será, meu Deus, que se fosse um bairro periférico, né, uma comunidade, ele sairia ali livre, leve e solto para, quem sabe, talvez, né, cometer a mesma coisa ou até pior? Essa é a pergunta que fica no ar. Mas uma coisa é certa, ser mulher nesse país é muito difícil. Eu sempre trago aqui números, né, que são verdadeiros, já que a matemática não engana ninguém. Todos os dias aqui no Brasil, 10 mulheres são agredidas fisicamente, moralmente, financeiramente e 4 delas são mortas. Por isso que a lei deveria ser dura, independente de quem cometeu o crime. Mulher não é para ser agredida, mulher não é para ser respeitada e, sendo a sua esposa, o respeito é o mínimo que o marido deve oferecer a ela, alguém que saiu da casa dos pais, abriu mão daquela família que a amava, que a tratava bem, que a tratava como princesinha, para formar uma nova família com você. E o mínimo que aquela família que entregou de mão beijada aquele tesouro, aquela filha para você, o mínimo que essa família espera é que você trate ela tão bem ou até melhor do que ela era tratada na sua casa antes de casar com você.